Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Médiuns aqui nesse momento tão abençoado que é o Evangelho no Lar, tá bom? Então, antes da gente iniciar o estudo da obra, lembrando que a gente está no capítulo sobre as evocações, a gente está na questão 282, que é uma questão com várias subquestões lá dentro. Hoje a gente vai continuar da 282.18 para frente, tá? Antes da gente começar os nossos estudos de hoje, eu peço para você, por favor, pause o vídeo, tá bom? Busca fazer uma respiração consciente, eleve seu pensamento a Deus, eleve seu pensamento à espiritualidade maior, acalme a sua mente, acalme os seus pensamentos, para que dessa forma seja mais fácil se conectar à espiritualidade maior, seja mais fácil perceber uma intuição, entende? E aí dessa forma o Evangelho no Lar fica ainda mais produtivo. Eu também sugiro para você, fez essa meditação, fez essa respiração consciente para se acalmar, para estar no momento presente, entende? Faça uma oração, ore a Deus, ore aos teus mentores, à espiritualidade maior, pedindo que eles nos ajudem para que esse momento do Evangelho no Lar seja o mais edificante possível e a gente consiga extrair o melhor possível desse momento de estudo, tá bom? E aí, gente, o último sugestão para vocês é, eu já tenho separado aqui o copinho com água. Se você puder, se você quiser, separei um copo com água, um copo com chá, porque no final do Evangelho eu vou fazer a oração de encerramento e aí os nossos irmãos da luz vão fluidificar, magnetizar essa água para que no momento que a gente beber, no momento que a gente usar essa água para cozinhar, no momento que a gente der essa água para um familiar nosso, essa água vai transmitir essas boas energias, vai trazer cura, trazer bons fluidos para nós, tá? Então já deixe separado aí, porque no final eu vou fazer a oração de encerramento e aí vai ter essa fluidificação, tá? Antes de iniciar o vídeo, eu já fiz aqui meu pensamento, acalmei minha mente, fiz respirações conscientes, entendi? Entrei em afinidade com a espiritualidade para me acalmar, fiz a minha oração a Deus e aí iniciei o vídeo. Então, gente, vamos iniciar, já que estamos nesse verbo, e vamos iniciar nossos trabalhos hoje. Questão 282.18. Que pensar dos espíritos que marcam encontro em lugares lúgubres e a horas impróprias? Esses espíritos se divertem às custas dos que os escutam. É sempre inútil e com frequência perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se ganha absolutamente nada, senão ser mistificado. Perigoso não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. Então, interessante aqui, primeiro que a gente vê, né? Então, a pergunta de Kardec é interessante. Mas se marcar em horário bizarro, se marcar em local bizarro, né? Então, preciso falar que o espírito seja no cemitério e tal. A gente sabe, né? Hoje, aqui o Espírito Verdade, nesse momento, não tinha trazido esse conhecimento, hoje a gente sabe que existem pontos de força, existem locais, né? Do planeta Terra, diversos locais do planeta Terra, onde nós temos pontos de força, onde é mais fácil se conectar com a espiritualidade maior, né? Então, mas significa que eu preciso, às vezes, num horário bizarro, num local bizarro para isso? Tem? Não, como ele vai dizer, não, isso é inútil, né? E é interessante porque tu vê, ele vai pontuar que é inútil isso, e é inútil, e é também perigoso, né? Então, eu quero fazer uma oração, vou pegar aqui um exemplo, que me vem na mente. Eu quero pedir uma ajuda para Iemanjá, né? Se você está acompanhando comigo o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, né? A gente finalizou há 2 vídeos atrás o estudo sobre os orixás, então eu quero fazer uma oração, um pedido para Iemanjá, que é esse orixá ligado à vida, porque eu quero ser pai. Vou dando um exemplo aqui. Então, se eu fizer isso na minha casa, com fé, pedindo essa ajuda, pedindo esse amparo, né? Esse pedido vai chegar a Deus? Óbvio que sim.
Entende? Óbvio que sim. Opa! Entende? Esse pedido vai chegar a Iemanjá? Com certeza. Entende? Ah, mas agora se eu fizer essa oração num local de cachoeira, de mar, né? Pode ser que ali seja um ponto de força onde facilite, onde intensifique essa oração? Pode. Mas. Tô com um negócio na garganta aqui. Mas não necessariamente seja só ali, né? E aí vamos parar para pensar. Deus seria justo se tivesse que dizer, ah, não, eu quero fazer uma evocação do espírito, como a gente viu na semana passada. Ah, então tem que ser no cemitério à meia-noite. Tá, e se eu não tiver acesso ao cemitério? E aí os espíritos trevosos vêm e falam assim, vamos acabar com os cemitérios? Não vai existir na civilização humana cemitérios. Vai ser todo mundo cremado, por exemplo. E ninguém guarda as cinzas. Culturalmente vai ser isso. E então ninguém tem contato com os espíritos mais? Não, né? Não, não faz sentido algum isso. Então, obviamente que a gente vai ter contato, vai ter situações que vão facilitar isso e outras que vão dificultar, mas nós vamos ter contato com eles, né? Agora, o segundo ponto ali do que o Espírito Verdade vai nos dizer. Então, beleza. Primeiro, é inútil. Podemos ter contato com os espíritos em qualquer lugar. Não precisa ser um lugar específico, tudo. Se for isso, tu vê, ponto de alerta, mistificação, né? Por quê? Porque pode ser um espírito zombeteiro que vai incomodar, né? Entende? Então, mas também tem outros casos, né? Pode ser que realmente seja porque você precisa desse ponto de força, né? Então, sempre a questão da prudência, do discernimento, do raciocinar, falar, pô, faz sentido tal coisa? E o segundo ponto que me chama bastante atenção é o cuidado, né? Porque você vê, ele vai dizer, ah, porque o espírito necessariamente não vai fazer mal para você, porque ele não tem acesso a isso. Se ele tem acesso a fazer o mal para ti, por exemplo, se te subjugar, ele vai fazer isso na tua casa, vai fazer isso no meio da igreja, vai fazer isso no cemitério, vai fazer isso na cachoeira, vai fazer em qualquer lugar, porque você está num nível de afinidade tão grande com ele, um trevoso, por exemplo, ele vai em qualquer lugar que ele assim queira e tenha uma permissão te subjugar. Não tem que ser num cemitério para isso acontecer, mas tu vê o que ele vai dizer? Porque as pessoas têm espíritos fracos, fica vulnerável. Tem? E aí o que o Espírito de Verdade quer nos dizer com isso? Ele quer dizer que eu estou num nível aqui sei lá, não vou levar de cabeça, mas por exemplo, eu estou vibrando na raiva. Eu estou lá no 50 Hz, beleza. É uma frequência baixíssima, por exemplo, 50 Hz, raiva. Aí eu vou lá, eu quero fazer uma evocação e falar com o espírito, que eu quero saber uma situação. E aí é um espírito que tem que ser no cemitério meia-noite. Eu chego no cemitério e tô com medo. Então eu já tô vibrando na raiva, minha frequência vai cair pro medo. E aí quando minha frequência cai, o que acontece? Facilita a conexão com espíritos trevosos, né? Entende? Então, pontíssimo, muito grande de atenção. Em esses lugares bizarros, como o Kardec vai perguntar, porque você vai se vulnerabilizar e vai fragilizar por isso, né? Outro ponto de atenção, pô, será que não pode acontecer um mal contigo? O espírito, às vezes, ele não tem permissão nenhuma para te tocar, ele pode só, no máximo, incomodar. Mas e a pessoa que está viva? E o encarnado ali? Será que ele quer que você esteja meia-noite no cemitério? E aqui eu estou pegando de exemplo, né? Por quê? Porque ele não quer fazer uma maldade contigo? Né? Então, pô, peraí, mas que local bizarro, que horário bizarro? Opa, peraí, já prestar atenção, fala, entende? Pô, uma coisa tá errada aqui, né? Então, acho que essas reflexões pra gente, pra gente ver nessa pergunta, né? Então, e acho que frente ao que a gente já tá vendo de invocação, vem em nenhum momento que a gente estudou nesse capítulo até agora, teve assim, ai, nossa, para você evocar o espírito da luz, você tem que estar numa casa com as paredes brancas, e com uma luz branca, não pode ser uma luz amarela, ou uma luz verde, às vezes você vai em casa espírita, né? E aí tem no momento do passe uma luz verde, por exemplo. Ah, não foi a luz verde. A gente viu isso em algum momento aqui no livro? Não, bem. Então não ia ser agora que ia mudar esse cenário, né? Mas vamos adiante. 282.19. Há dias e horas mais propícios para as evocações? Para os espíritos, isto é completamente diferente. Como tudo o que é material, e seria uma superstição crer na influência de dias e de horas.
Os mais propícios momentos são aqueles nos quais o evocador pode estar o menos distraído por suas ocupações habituais, quando seu corpo e seu espírito estão mais calmos. Interessante, uma boa pergunta aqui de Kardec, né? Uma boa pergunta. Existem momentos mais propícios? Tu vê, não. E faz sentido que seja não, porque no plano espiritual o tempo se comporta de maneira diferente do que aqui, né? Claro, nós sabemos que, por exemplo, os horários que têm o menor fluxo de criações mentais negativas e tal, que facilita a comunicação com o plano espiritual, por exemplo, é 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Então talvez seja um horário um pouco mais propício. Mas não necessariamente porque é 3 horas da manhã, mas sim porque diminui muita gente que está acordada fazendo cocriações mentais doentias, né? Só olhar a sociedade, e aí isso vai gerando é, essa sujeira, né? Não é bem a palavra sujeira, né? Essa carga densa na nossa psicosfera, né? Mas agora, você vê que interessante que ele vai dizer, ó, depende do teu nível de concentração, né? Então, se por exemplo aqui, ó, antes de começarmos já no lar, a gente fez uma meditação, a gente se acalmou, a gente orou a Deus e a gente está presente aqui no momento, focado, opa, então tá perfeito. Ah, mas é 8 horas da noite. Perfeito. Você vai facilitar essa comunicação e permitir que isso aconteça. Não precisa ser 3 horas da manhã, né? E claro que conforme a gente já estudou na semana passada, antes de evocar o espírito, a espiritualidade maior já sabe o que vai acontecer e já faz toda aquela preparação, né? Então, por exemplo, você vai visitar uma casa de umbanda, uma tenda de umbanda. A reunião é 8 horas da noite e você vai buscar um atendimento com um médium que está canalizado com o espírito, por exemplo. Obviamente a espiritualidade já sabe o que vai acontecer, já sabe quem vai, já sabe de tudo isso, já prepara tudo isso, né? Então aquele médium já se colocando à disposição para trabalhar nesse momento vai facilitar essa evocação, né? Diferente do cara que tá no meio da rua, ele fala, vou evocar um espírito do nada, né? Entende? Que aí tem toda essa preparação da psicosfera, da contraparte espiritual ali para se ter essa comunicação, né? 282.20. A evocação é para os espíritos uma coisa agradável ou penosa? Vem de boa vontade quando são chamados? Isso depende de seu caráter e do motivo que os fez chamar. Quando o objetivo é louvável e quando o meio lhe é simpático, é para eles uma coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos ficam sempre felizes com a afeição que se lhes testemunha. Há aqueles para quem é uma grande alegria comunicar-se com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como disse, isso depende igualmente do seu caráter. Entre os espíritos há também os misantropos, que não gostam de ser perturbados e cujas respostas se ressentem do seu mau humor, sobretudo quando são chamados por pessoas indiferentes, pelas quais não se interessam. Um espírito frequentemente não tem nenhum motivo para vir ao chamado de um desconhecido que lhe é indiferente, e que está quase sempre movido pela curiosidade. Se vem, não o faz em geral, senão em curtas aparições, a menos que haja um objetivo sério e instrutivo na evolução. Na evocação. Agora a gente tem uma nota de Kardec para nós. Vêm-se pessoas que não evocam seus parentes senão para lhes pedir as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se aluga ou vende sua casa, um outro para conhecer o proveito que tirará de sua mercadoria, o lugar onde dinheiro foi depositado, se tal assunto será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo não se interessam por nós, senão em razão da afeição que tenhamos por eles. Se todo o nosso pensamento se limita a crê-los adivinhões, se não pensamos neles, senão para pedir-lhes notícias, não podem ter por nós uma grande simpatia. E ninguém deve admirar-se pelo pouco de benevolência que testemunham.
Tem? Então, interessante essa pergunta, né? E a resposta também é bem interessante e faz sentido, né, gente? Porque o espírito, se você tem afinidade por ele, né? Da mesma maneira como nós aqui, encarnados, gostamos de saber que estamos ao meio de pessoas que gostam de nós, que nos elogiam, que querem o nosso bem, da mesma forma o espírito está fora do corpo físico, né? Mesma questão da afinidade, como a gente já está estudando há meses aqui, em diversos momentos aqui do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, e no livro dos espíritos também fala bastante da questão da afinidade, né? Então, se você tem uma afinidade, ele vai vir. A questão dos objetivos, né? Então você vê, como a gente já viu, né? Então, um espírito evoluído, ele não vai vir para conversar trivialidades, né? Então, para pensar, um espírito trabalhador da luz. Ah, o teu familiar desencarnou, mas ele é um espírito mais evoluído que você. Você achou que era... Aquele só tinha uma vidinha normal. Ele é um espírito evoluído, desencarnou, lembrou, opa, vamos trabalhar. Aí ele tá lá numa colônia, por exemplo, ajudando, cheio de trabalho, um monte de coisa para fazer. Ele vai parar o trabalho dele, vir aqui pro plano físico, entende? Não, respondendo uma evocação para tu, como Kardec fala, para tu perguntar, ô, eu vendo a minha casa ou alugo minha casa? Né? Poxa, tem. Ah, não, eu comprei na promoção na feira 100 quilos de milho. Eu faço pipoca, eu vendo milho cru, eu vendo milho cozido, né? Tem. Claro que a gente tem espíritos afins, nós, que vão nos ajudar, nosso anjo da guarda, por exemplo, nosso mentor, vai nos ajudar na nossa encarnação e existem momentos que a nossa encarnação vai passar por questões da matéria. Tudo certo. Pô, mas não alocar um espírito para uma trivialidade. Né? Agora, como ele vai dizer, se for um espírito bom e for um caráter de evocação, de realmente de estudo, né, ele vai se sentir amado e vai vir de bom grado. Por quê? Porque é uma coisa de evolução, né? Mas aí lembramos, quando a gente está fazendo essa evocação, também não podemos evocar espíritos trevosos, né? Então aqui ele vai dar um exemplo de espíritos mal-humorados que não querem interagir, mas lembrando que isso também tem aspectos negativos, né? Então a gente pode, recomendo fortemente que não o faça, mas nós podemos chamar de espíritos que estão ligados com coisas negativas, entende? Então aí é aquela questão da afinidade, né? Então, se você está querendo evoluir e aí um espírito que está afinidade com isso vai vir, por quê? Para te ajudar nesse ponto. E se for às vezes com trivialidades, por exemplo, ali, perguntar, ah, meus 100 quilos de milho, como é que eu faço? Pode ser que seja um espírito da luz que venha, mas pode ser um mistificador, porque vai dizer, pô, tem. E vai fazer sentido que seja assim, né? Porque da mesma maneira que nós aqui no plano físico temos as nossas demandas da nossa vida, os espíritos no plano espiritual é a mesma coisa. Entende? Ele tem as demandas da vida dele, tem tudo para fazer, principalmente o espírito da luz, que está alocado num trabalho para o próximo, né? Então, fica a recomendação. O primeiro filme Nosso Lar, por exemplo, mostra isso de uma linda forma, de uma forma muito clara e nítida, da vida na colônia. Então, você vê, eles estão na pauleira, e aí no filme, eles já tem um momento que tem uma reunião, também no livro, a mesma coisa, né? Tem uma reunião para dizer, ó, vai estourar uma grande guerra, vai vir muito desencarnado. Então aqueles trabalhadores da luz já estavam sobrecarregados, ficaram ainda mais sobrecarregados. Entende? Então, aqueles espíritos estão trabalhando tanto. Pô, não vão vir por frivolidade, né? Porque os caras estão cheios de coisa para fazer lá. E da mesma maneira como nós aqui, né? A gente tá com tanta correria no dia a dia. Pô, a gente às vezes vai parar para privilegiedade? Não, não vai. Por quê? Porque você tem todas as coisas para fazer, né? Então, então é isso. Claro que tem casos e casos, né? Como ele vai dar o exemplo aqui, você vai chamar o teu parente, né? E às vezes pode ser que isso venha para o teu bem, pode ser que isso venha para o bem do espírito do teu parente, né? E então existe casos e casos, né? Mas vamos seguir. Questão 21, 282.21. Há uma diferença entre os bons e os maus espíritos sob o aspecto de sua solicitude em atender ao nosso chamado? Boa pergunta, hein? Vamos ver a resposta. Há uma grande diferença. Os maus espíritos não vêm de boa vontade senão quando esperam dominar e enganar.
mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a vir para reconhecerem suas faltas e não pedem outra coisa do que se irem. Qual um escolar que se chama para corrigi-lo? Podem a isso serem constrangidos pelos espíritos superiores, como castigo e para a instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente por futilidades. Então, não se vêm ou se retiram. Podeis dizer que, por princípio, os espíritos quaisquer que sejam, não gostam, igual a vós, de servir de distração para os curiosos. Frequentemente, não tendes outro objetivo em evocando um espírito que o de ouvir o que vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que não está obrigado a vos fazer conhecer, porque não há nenhum motivo para vos fazer seus confidentes, e credes que vai se colocar no banco dos réus para vosso bom prazer? Desiludi-vos, o que não teria feito quando vivo, não o fará tampouco como espírito. Nota de Kardec para nós. A experiência prova com efeito que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando feita com um fim sério e útil. Os bons vêm com prazer para instruir-nos, os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes testemunha. Os que conhecemos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes propicia a ocasião de se divertirem às suas custas. Não se sentem bem com as pessoas sérias. Gente, essa daqui eu acho que a gente nem tem muito que refletir, né? Frente que a gente já está estudando nesse evangelho de hoje, né? Muita coisa a gente já viu nas questões anteriores. Então, tu vê, respondendo, existe diferença? Sim, uma grande, né? Então, a gente vê aqui na nota de explicação, por exemplo, aqui no final, né? Então, os espíritos trevosos, os espíritos mistificadores, vão gostar de ser chamados para enganar, vão gostar de ser chamados por motivos baixos, frívolos, né? Vão gostar de dominar aquela pessoa. Então, você vê, vai ser atendido por quê? O que eu vou ganhar com isso? Né? Então, vou chamar um espírito trevoso porque eu quero fazer um pacto com ele. Aí você vai ganhar uma situação, mas ele vai cobrar. E vai cobrar. Tem. E aí? Aí ele vai vir. Você pensa, não, tá vendo? Tem. Então, em contrapartida, os espíritos da luz vêm o quê? Vêm com amor, vêm com fraternidade, vêm felizes de ser chamados, como ele vai dizer. Se o propósito for útil e bom, nossa, eles vão vir alegres, e com certeza. Porque, pensa, pegando de novo, mesmo exemplo lá do nosso lar. Tem aquele mentor que está trabalhando um monte na colônia. E ele vai conseguir ajudar os espíritos que ele tem acesso ali. Né? Exemplo, 100 espíritos. Ele está cuidando de 100 espíritos lá. Aí, no caso, vem a espiritualidade e fala assim, André Luiz, tu vai lá na Terra, porque Chico tá te evocando agora para psicografia. Porque vai psicografar o livro. Eu não sei se foi assim, tá? Não sei se espiritualidade falava, Chico, hora de psicografar, vambora. Ou se ele falava, agora eu tô aqui, vamos lá psicografar esse livro específico. Eu não sei, tá? Como é que era esse processo. Mas vamos dizer que fosse assim. Aí o Chico chama, André Luiz, tô aqui preparado, tô com o papel, tô com a caneta, vamos. E aí o André Luiz fala, mas por que eu vou lá psicografar um livro? Opa, porque se eu psicografar esse livro, eu não vou estar ajudando aqueles 100 espíritos que eu tenho na colônia. Eu vou estar ajudando um país inteiro que vai ter acesso ao livro. Mas o livro vai ser traduzido? Opa, então eu estou ajudando o planeta inteiro. Então, obviamente que ele vai vir alegre, vai vir feliz, porque ele vai conseguir contribuir de uma maneira tão grande, né? Não que ele lá, fazendo um trabalho menor, ele não esteja feliz em fazer, eu acredito que sim, entende? Mas é por uma questão de dimensão. Então, eu estou vivendo a minha vida aqui na Matrix. Vamos pensar um exemplo menorzinho. Então, um exemplo nós, meros mortais aqui, espíritos, com a nossa bagagem para resolver. Tô aqui na Matrix. Só Matrix. Mundo material, desejo da carne, só isso. Aí eu pensei, cara, eu não quero mais isso. Eu, quero me espiritualizar. Tô sentindo que minha vida tá vazio. Vou procurar Deus. A minha equipe espiritual que tá comigo, meu anjo da guarda, meu mentor, opa, chegou, o Cris quer aprender, bora. E aí tenho contato com o espiritismo.
por exemplo. E aí eu vou fazer uma evocação, pô, mas eu quero falar com a minha mãe, que ela já desencarnou e tal, para que ela me venha trazer uma mensagem. Nesse exemplo que eu tô falando, o que vai acontecer? Deus permite essa evocação. E aí, por exemplo, no médium, canaliza o espírito da minha mãe. E aí ela, pô, filho, você tá no caminho certo, ó, tem que treinar mais aquela questão do preconceito que tu tem, da raiva que tu tem, da ganância que tu tem. E aí, trazendo essa mensagem edificante, essa mensagem para realmente incentivar e falar assim, ó, pô, esses pontos aqui de atenção no teu caminho. Pô, com certeza vai vir feliz para isso. Por quê? Porque é um objetivo útil, né? Agora, assim, ó, mãe, vou chamar, pô, mãe, é que você tinha aqueles R$ 1.000 lá, pô, você disse que escondeu embaixo do colchão, mas eu não achei, onde é que foi? Né? Tem. Que pode ser que aqueles R$ 1.000 sejam extremamente significantes, né? Pode ser que seja realmente um dinheiro que vai ajudar e tal. Mas se fosse para ajudar isso, teríamos outros caminhos para isso, né? Deus faria normalmente essa informação vir, né? Então, então acho que é isso. Tinha mais coisas para acrescentar aqui para falar, mas já falamos em questões anteriores, então vamos seguir adiante. 282.22. Os espíritos, para se manifestarem, têm necessidade de serem evocados? Não. Apresentam-se a miúde sem serem chamados e isso prova que vem de boa vontade. Gente, essa questão aqui não precisamos nem refletir muito, né? Isso faz total sentido, né? Porque se o espírito só pudesse se manifestar, só pudesse interagir conosco quando fosse evocado, a gente não ia ter, por exemplo, no livro dos espíritos, o conhecimento do Espírito Verdade nos trazendo que nós somos muito mais comandados pelo plano espiritual do que nós conseguimos imaginar. Entende? Nós sabemos disso. A gente estudou aqui, por exemplo, o próprio dos médiuns, que muitas obras que são feitas no audiovisual, livros, filmes, jogos, videogames, têm intuição pesada da parte espiritual. Né? Então eu estou afinizado com uma equipe que está afinizada com os objetivos de Jesus, do Evangelho do Cristo, da política do Cordeiro. Pô, eu vou escrever um livro que vai ressaltar os valores do bem, de amor, de perdão, de união. Agora, pô, tô vibrando com os negativos. Eu vou, nossa, mas eu tenho uma ideia, pô, vou botar um valor de vingança, e vai parecer que é muito legal a vingança. Vai parecer que é muito legal eu passar em cima de todo mundo para que eu seja o poderoso. A arrogância, a soberba, tem, porque é o que eu tô vibrando. Então, eu não preciso evocar o espírito para isso, né? Eu posso só que, pô, eu tô com uma ideia de escrever um livro. Pô, vou botar esse personagem aqui para ele mostrar o poder do perdão. Como o perdão é relevante. Então, eu não tô precisando evocar o espírito para ter essa afinidade, né? 282.23. Quando o espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? De nenhum modo, porque os espíritos enganadores frequentemente empregam esse meio para melhor enganar. Justo, acho que é uma resposta que também a gente não tem muito que refletir, ela já está bem óbvia, né? Já conversamos isso em diversos momentos do Evangelho no Lar, no livro dos médiuns aqui, como o espírito tem essa vantagem, independente se é da luz ou das trevas, de estar invisível à grande maioria. A grande maioria não tem a clara evidência. Então, ele pode vir e se manifestar da maneira como lhe convém. Inclusive, a gente viu em estudos anteriores que tem espíritos que vão ter uma linguagem mais chula, mais baixa, que fica fácil de identificar com o espírito trevoso, e tem outros espíritos que vão vir bonitinho e tal, mas tem o... Precisamos prestar atenção no que ele está ensinando, porque ele pode ser um mistificador, ele pode ser um espírito querendo nos enganar. Então não é porque ele se identificou como Chico Xavier, então tudo que ele falou eu vou acreditar. De forma nenhuma, ele pode estar mentindo, porque a gente não vê, a gente vai ter que acreditar, entende? Baseado na informação que está vindo, então temos que levar para a nossa razão, temos que levar para a nossa fé, orar, falar, pô, essa mensagem faz sentido. Qual é o conteúdo dessa mensagem? Qual é o objetivo dessa mensagem? É construir um mundo melhor? É nos ensinar uma coisa do bem, uma coisa alinhada com a política do Cristo? Ou é nos ensinar outras políticas? Tem política do homem, política da Matrix, política da ganância, política da inveja, política da fofoca, entende? Apesar que todas essas características que eu falei não são políticas, né? São características dessa política contrária ao Cristo, né? E é isso daí, vamos...
Do 24, Vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui na 23, porque já deu meia hora de vídeo, tem que fazer a oração de encerramento ainda, né? E aí vamos deixar para a semana que vem a gente continuar na questão 282.24. Deixa eu marcar aqui na minha... Nós fomos até a 23. Marcar aqui na minha anotação para eu saber da semana que vem. Então é isso. Nós temos até a questão... Talvez semana que vem a gente finalize esse subcapítulo aqui. E aí a gente vai para 283, Evocação dos Animais. Mas vamos ver, porque tem bastante coisa ainda. Tem. Tá. Semana que vem a gente continua. Provavelmente, se der certo, semana que vem a gente finaliza essa parte. E aí, na outra semana, a gente vai ver a Evocação dos Animais, que também é um tema bem interessante, a qual eu não tenho muito conhecimento. Então vamos aprender todos juntos aqui. Né, gente? Então, continuamos o estudo no capítulo das evocações. Vimos várias coisas muito interessantes hoje, né? E fica de alerta para nós que local não necessariamente vai fazer diferença, mas grande parte das vezes vai ser inútil. Qual é o nosso objetivo? Qual é essa evocação? Entende? E várias outras coisas aí, né? Vamos agora acalmar nossa mente. Vamos nos conectar a Deus de novo para fazer essa oração de encerramento. Boa noite, meu Deus. Pai, Mãe, Consciência Divina. Venho nessa oração de encerramento do Evangelho no Lar te agradecer por este momento, meu Deus. Obrigado por dar essa oportunidade de estudar a todos nós. Muito obrigado, meu Deus, por cuidar de cada filho teu, por estar nos amparando, por estar nos ajudando a retornar aos teus braços, por estar nos ajudando, meu Deus, a nos curar das nossas doenças espirituais, das nossas doenças mentais que nos assolam. Muito obrigado, meu Deus, por todas as bênçãos e todas as graças. Eu te agradeço por esse momento do Evangelho no Lar. E peço, por favor, meu Deus, derrama o teu amor e a tua luz sobre todos os teus filhos e filhas, independente se estão nos umbrais, se estão vagando pela crosta, se estão em outras dimensões, em outros planetas, se estão em colônias, se estão aqui presos no corpo físico. Derrama o teu amor e a tua luz sobre todos nós, meu Deus. E nos ajude a permitir, a nos sentir essa luz, a sentirmos essa graça que nos alcança. Eu também peço, por favor, espiritualidade maior, remova toda e qualquer forma de pensamento negativo, formas de pensamentos trevosas, miasmas astrais, que estejam presos no meu corpo físico, no meu perispírito, que estejam presos aqui na casa, que estejam presos na casa, nos corpos das pessoas que estão vendo esse Evangelho no Lar comigo. Por favor, removam toda essa antimatéria, toda essa matéria negativa, essa energia negativa. Eu também peço, por favor, espiritualidade maior. Por favor. Se tiver qualquer espírito obsessor no meu lar, remova esses espíritos. Remova os espíritos obsessores que estejam no lares das pessoas que estão vendo o Evangelho no Lar também, afastando esses espíritos, para que os nossos lares sejam lares de amor, lares de união, lares de fraternidade, lares que nós vamos verdadeiramente viver com uma boa energia, com paz. Por favor, levantem barreiras de proteção para que nada de mal adentre os nossos lares. E eu finalizo esse momento de oração pedindo, por favor, espiritualidade maior. Por favor. Fluidifique essa água, fluidifique esse chá que está aqui na minha mesa, que está na mesa das pessoas que estão acompanhando o Evangelho aqui comigo, para que no momento que nós ingerirmos essa água,
para que no momento que nós usarmos esta água para cozinhar, para que no momento que nós usarmos essa água para dar para os nossos familiares, nós possamos colher os bons frutos dessa água que está magnetizada, fluidificada, nos trazendo os bons fluidos, nos trazendo boas energias para nos fazer o bem e para nos reenergizar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a presença de todos os meus irmãos e irmãs que estão em espírito aqui comigo no Evangelho no Lar. E obrigado a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que estão assistindo e acompanhando o Evangelho no Lar comigo aqui pelo YouTube, tá bom? Amanhã, sexta-feira, a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, tá? E aí a gente vai continuar no capítulo sobre mistérios da Umbanda Sagrada, tá bom? Vamos ver chakras, vamos ver também, se eu não me engano, a gente vai finalizar, a gente vai ver o subcapítulo sobre vampirismo astral, vamos ver chakras, e vamos ver também, se eu não me engano, a gente vai conseguir chegar no capítulo de cordões energéticos. Mas se não me engano, a gente não vai conseguir ver tudo, a gente vai ver o que der. E depois, na outra parte, a gente vai continuar o estudo, com uma parte maior ali. Tá bom, gente? Muito obrigado por estarem aqui comigo, fazendo o Evangelho no Lar junto comigo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.